para os Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump dobrou a aposta e dobrou os ataques contra o Canadá. Ele disse que vai dobrar a tarifa sobre as importações de aço e alumínio. A nova taxa, que não é mais de 25%, é 50%, é uma resposta à província canadense de Ontário, que impôs uma tarifa de 25% sobre toda a eletricidade que entra nos Estados Unidos. Esse anúncio derrubou as bolsas americanas hoje. Quem acompanha essa história pra gente e tem os detalhes é a Priscila Yazbek. E Priscila, isso acaba ajudando ainda mais a campanha do candidato do Justin Trudeau, porque por lá foi muito bem nas eleições e agora tem uma possibilidade de uma recuperação de um partido que era dado como derrotado no processo eleitoral. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá. Mais uma vez, o sentimento de anti-americanismo aumentou no Canadá, inclusive com o Partido Liberal ganhando e renovando suas forças contra o partido mais conservador do Canadá para essas eleições que estão previstas para outubro, podem acontecer antes, mas justamente porque o partido de Trudeau é considerado um partido que faz uma oposição mais forte a Donald Trump. E aqui nos Estados Unidos também há reação por parte do mercado. Tem muitos analistas que dizem que a única coisa que pode fazer Trump parar com algumas das suas políticas é, de fato, a reação do mercado. E depois que ele anunciou, então, que ia dobrar essas tarifas, levando as tarifas sobre a importação de energia do Canadá para 50%, depois de ter anunciado aquelas tarifas de 25%, as bolsas caíram e continuaram caindo depois de um dia bem sangrento na bolsa ontem, inclusive com o S&P 500, que representa as maiores ações aqui dos Estados Unidos, caindo 2,7% ontem, a maior queda desde 18 de dezembro, e hoje essas quedas continuaram. O S&P, inclusive, estava com uma queda de 1%, Nasdaq, a bolsa tecnológica, que caiu 4% ontem, com uma queda de 0,4%, e também outros índices da bolsa, também índices europeus, com quedas depois dessa baixa muito forte que aconteceu ontem. E Donald Trump, inclusive, justificou esse novo anúncio dessa nova tarifa. Ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo: porque o nosso país permitiria que um outro país fornecesse eletricidade mesmo para uma área pequena? Quem tomou essas decisões e por quê? Reclamando então da dependência de energia dos Estados Unidos do Canadá. Hoje o Canadá fornece cerca de 50% da energia que é importada aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma vasta oferta de energia, também de exploração de petróleo, mas também importa uma parte da energia para algumas regiões, inclusive a região de Ontário, que tinha anunciado então essas taxas em retaliação às políticas de Donald Trump. E aí, além disso, Donald Trump recebe hoje na Casa Branca CEOs para uma roda de conversas. São CEOs da mesa redonda de conversas de negócios de Washington, que reúne um grupo influente de CEOs, entre eles CEOs, por exemplo, da Apple, do JP Morgan, também do Walmart. E esses CEOs, eles querem ter uma clareza maior sobre quais são as políticas econômicas de Donald Trump. E esse cenário se agravou não só por causa desse vai e vem sobre as tarifas, que traz uma incerteza grande para a economia americana, mas também depois que no final de semana Donald Trump foi questionado se haveria alguma previsão de recessão na economia americana, e ele falou: eu odeio prever coisas assim. Depois, em uma outra entrevista a bordo do Air Force One, perguntaram de novo sobre a questão da recessão e ele falou: quem sabe, who knows? Então, dizendo que ele não descarta essa possibilidade de que a economia americana entre em recessão. Então, o que o mercado avalia nesse momento, muitos especialistas dizem, é que Donald Trump, ele prometeu revolucionar a economia e logo no seu primeiro dia reduzir a inflação, trazer um boom para a economia americana, e o que agora Donald Trump admite é que pode haver um período de transição, um período em que essas políticas econômicas que foram anunciadas e que se concentram na imposição de tarifas podem causar alguma dor momentânea. Foi inclusive uma palavra, uma expressão que o próprio Donald Trump utilizou. Então,
Alguns analistas falam, por exemplo, que a volatilidade no mercado tem muito menos a ver com notícias ruins, mas com essa imprevisibilidade do que pode acontecer. O mercado sempre se apega muito mais à questão. O mercado ele acaba lidando bem, tanto com notícias boas quanto com notícias ruins, mas não lida bem com essa incerteza, com indefinições sobre o que vai acontecer no futuro. Diversas ações de empresas também caíram depois de anunciar, como da Delta, American Airlines, depois de anunciar previsões piores para o consumo adiante. E a Tesla de Elon Musk, inclusive, está com 7 semanas seguidas de queda, e as vendas da Tesla em mercados como, por exemplo, na Alemanha, chegaram a cair 70% em fevereiro, com pessoas, inclusive, se recusando a comprar os veículos elétricos da Tesla por causa das políticas de Elon Musk e o apoio a Donald Trump. Eu volto com vocês.